Só que quando eu encontro com ele, e ele tá na residência, e depois a gente foi conversando, ele estava muito triste. O Paulo estava muito triste. E aí eu acho que ele tinha passado por todo esse entendimento de ter passado pela ansiedade, pela depressão. E ele estava depressivo. Então ele mesclava momentos em que ele dizia: eu estou fazendo o que eu sempre sonhei, porque ele falava com 13 anos que ele ia ser médico. E momentos em que ele dizia: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sou miseravelmente infeliz. Eu sou miseravelmente infeliz. E tinha dias que eu estava na FedEx, eu ligava para ele, eu falava: onde você está? E ele só chorava no telefone. Eu só chorava, ele não conseguia falar. Então eu saía da FedEx, ele morava numa república. Ele dividia um apartamentinho com Alexandre, com um amigo meu. Um psiquiatra. Que bom. Olha só. Pois é. Até isso, Deus falando, vai, moleque, calma. Mas me preocupava também, sabe? Porque médico, eles assim, ó, eu te dou isso, você me dá aquilo. A gente se cuida um do outro, sabe? Aí. E isso me preocupava também. E aí eu saía na hora do almoço da FedEx e ia encontrar com ele. Eu passava meu almoço na República. Para pelo menos saber se ele tinha comido, sabe? Se ele tinha tomado banho, porque ele não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de seguir. Você treinava? Treinava. O Então treino eu tomava sempre em banho. dia. De madrugada. Caramba. De madrugada, porque ele ficava devia tentando ser a ir treinar. coisa que você mantinha, né? Que tipo, meio que te mantinha vivo. Assim, Mas ainda assim, ele começava a pensar em treinar de manhã. E às vezes ele só conseguia ter a iniciativa de ir de madrugada. Ele treinava numa 24 horas. 2 da manhã. Como é que você resolveu isso, Muzi? Em relação à rotina de treino? Não de treino, assim. Eu digo essa questão de estar, sabe, de cabeça. depressivo mesmo. Pô, você tá fazendo o que você sempre quis fazer na medicina e não tava feliz em alguns momentos, outros tava. Como é que você viu? Cara, eu preciso resolver isso aqui. Como dormir, foi? Né? Eu acho que é uma questão de... Bruno, é uma série de coisas, mas é uma questão de iluminação, sabe? Eu lembro que um dia eu tava cochilando com a Roberta, né? Porque eu ia acordar muito cedo e sair. Então era noite, e eu lembro de ter olhado para a janela da casa dela e eu estava preocupado e com um problema e eu estava elaborando 2 soluções. Eu não sei te explicar como, né? Mas eu estava numa posição muito sossegada, mas muito confortável, mas muito desconfortável, né? Eu era um pouco menor do que eu sou hoje, então a Roberta ela conseguia dormir no meu ombro. Hoje e ela dormia... Assim. Hoje você dormiu no ombro dele, eu nunca mais viro a cabeça. Esse é o ponto. Vamos tentar outro dia, ela acordou com um torcicolo. Não, eu acordei com um torcicolo. Falei, nunca mais me exija isso. Aí eu tentei colocar... É melhor botar só a perna, né? Não, e quando ele põe a perna dele em mim, eu acordo, tipo, Mas parece reclama que eu... da minha? A do Bruno é porque o Bruno tem massa não igual. Eu sinto gangrena. É pesado. Fala, amor, não. E é uma delícia passar a perna por cima, né, cara? Eu gosto demais. O que eu mais gosto, na verdade, de dormir... Nossa, é quando desesperador. Olha, ela fica desesperada, mas a gente dorme de conchinha. Olha o que ele faz, E aí eu pego e eu seguro as 2 mãos dela assim, ó. Isso daqui, isso eu adoro. E isso chama eu não me mexo em nenhum lado, pra nenhum sentido. E aí ela não faz que nem sentido. gato, assim, ela mia. E vai engrenando na mão. E eu fico segurando ela assim. Aí ela mia. Ela faz um... Eu tô dormindo, né? Porque eu vou abraçando, eu vou apertando ela. Olha isso. Não dá, gente. O Bruno Você vai também. O sonho relaxando, vai dele jogando peso, né? é dormir quanto mais... A gente também dorme de conchinha, mas ele quer dormir dentro, enganchado. Não dá, gente. Eu curto. Eu falo, não, eu não tô respirando, amor. Chega pra lá um pouquinho. Não, mas eventualmente, se ela desmaiar, eu solto. Esse é o segredo pra quem tá assistindo. Então, o Paulo solta quando ele ouve. Mas aí isso aqui é o tipo, não tenho mais ar. Desfaleceu. Não é uma miada. É igual jiu-jitsu, é só bater. Acabou, a gente acorda. Não tem mas, problema. amor, você tava falando, a gente cortou. Eu te cortei quando você tava falando do como você saiu daquilo. Foi um enlightenment, janela do quarto. Né? Eu tava olhando a janela do quarto e eu falei assim, eu tenho essa solução e essa solução. De repente, Bruno, eu olhei e falei assim, não, as 2 soluções são péssimas. Né? E por que eu senti isso? Porque, sabe quando eu te falei que a conversa interna, né? A gente chama essa discussão de conversa interna, ruminação de pensamento. Ela cessou. Eu estava bem, eu me sentia seguro, eu tinha a mulher que eu amo. E morava lá em casa. E ele tudo, dormia lá e em a casa. vida era muito simples no sentido das aspirações. Eu só precisava vencer o dia seguinte. Né? Foi o jeito que eu consegui terminar a residência. Eu contava o plantão no dedo, menos um.
Você acha que a falta de sono também teve a ver com isso? Com certeza. Para mim, a falta de sono é uma coisa que destrói acaba a mente, né? comigo. A mente e o físico. E o físico também. As duas coisas. Mas é que assim, tiraram a rotina dele do horário de treinar, que ele sempre teve. Ele foi morar sozinho e assim, de verdade, eu entrava na República, eu abria a geladeira, tinha 2 ovos e uma água. Então, quer dizer, ele não tinha tava... ketchup. Tinha ketchup. Sabe? Ou seja, o cara não estava comendo direito, ele não estava dormindo direito, ele não podia treinar como ele gostava. Então, tiraram simplesmente tudo que era a base da vida dele. Durante muito tempo, né? Porque são 6 anos de medicina. O internato começa no 4? O internato começa no 4º ano. No 4º ano. Semi-internato no 4 anos, sua vida já está... No 4º ano você já está virado do avesso. Aí 5º e 6º, mais exército, né? Porque ele também... para que fazer fácil? Quê, né? Vou lá, faço exército, volto, presto residência de novo. Então, assim, já estava muito difícil. Quando eu vi que ele estava muito mal, eu falei, você não vai embora, você vai ficar aqui em casa. Porque pelo menos ali eu conseguia dar 6 refeições para ele, sabe? Ele podia dormir sabendo que alguém ia acordar. Porque ele dormia no chão, na frente da geladeira. Um dia eu vi ele fazer isso, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, se eu dormir aqui, eu não durmo confortável. Então, eu não corro o risco de perder a hora e ser expulso da residência. Eu dormia no desconforto para levantar, para eu ter uma razão para levantar. Porque se a razão não fosse desconforto, eu não levantaria. Não levantava, de tão cansado que estava. E essa noite, eu te falo que era confortável, desconfortável, porque eu tinha uma lesão no ombro, que aliás meu chefe, o Zé, era louco para operar. Nossa, como ele queria operar. E por mais que doesse, era tão bom ter a Roberta deitada no meu ombro, que o desconforto era muito menor do que a satisfação que eu sentia. E nessa situação, que eu estava pleno, iluminado, eu olhei para essa janela e falei assim, tem uma terceira solução que eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou doente e eu preciso me tratar. E foi a primeira vez que eu me deparei e eu me olhei. E quando eu te contei a história do pesquisador, da história do entanglement, eu talvez, sem ter lido esse livro ainda, sem ter visto essa história ainda, eu talvez tenha me visto com os olhos dela. Porque eu emprestei o raciocínio dela para enxergar um problema que eu tinha. E eu percebi que eu estava com uma visão como se eu estivesse querendo ver o mundo pelo buraco de uma parede, por uma fechadura de porta. Só que ele sempre foi muito inteligente. Então eu falava com ele, ele me contra-argumentava. Você fez medicina? Ele falava para mim, eu falava, não, mas você entende que dá para perceber que você não está bem? Né? Eu não preciso de medicina para olhar e falar, não é funcional o seu raciocínio ou a forma como você está vivendo. E aí... Eu ainda assim, eu admito, eu não fui procurar tratamento, mas eu decidi atacar as coisas que eu precisava atacar. E eu ataquei tão bem que no final de 2007, que era o meu último ano de residência, foi o ano que eu competi. De tão bem que eu ajustei meus horários, de tão bem que eu ajustei a minha alimentação. E o físico que eu conquistei foi um físico que me capacitou a competir no Mr. Santos como estreante, né? Na residência. Na residência. No último ano. E eu ainda peguei em segundo lugar. Eu passei na frente de pessoas que tinham um campeão brasileiro. Aliás, tinham 2 campeões brasileiros, um sul-americano, que eu fiquei na frente deles na primeira competição. Ou seja, por isso que eu acredito tanto em disciplina. Né? E quando o pessoal fala das coisas, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. Cara, você tem que tomar vergonha na cara. E se você quer competir, você tem que treinar pra caramba e fazer dieta pra caramba. Bem. E dieta no sentido de comer a quantidade de comida necessária. Não fica inventando, dá para fazer uma refeição por dia, dá para comer 3, dá para treinar assim. Não, cara, eu cozinhava muito. Eu cozinhava muito. E aí, só que aí vem uma necessidade de controle, né? Porque a forma que eu estava vivendo, eu estava tropeçando. E eu descobri que se eu corresse, eu pelo menos parava de cair. Agora, uma coisa é você correr para o lado certo. Outra coisa é você correr para qualquer lugar. E eu me encontrei numa fase de vida onde eu estava correndo para qualquer lugar. Então eu estava tentando 3, 4, 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. E aí que é a questão do relacionamento, quanto ele te constrói. Né? A Roberta, ela me trazia para aquilo que era o momento presente e as coisas que racionalmente deviam ser feitas. Né? E se importando com aquilo que eu gostava. Né? Porque o racional, né, não é a ausência de sentimento. A ausência de sentimento, na verdade, é o pensamento estoico, né? Onde você tem a valorização da supressão do sentimento. Quando você vai analisar o que é racional, o racional é quando você tem obrigatoriamente a emoção
que te direciona para a prioridade das suas ações. Isso é racional. Como a gente sente as nossas emoções, a gente chama nossas emoções de sentimento. E a Roberta, ela se importou com aquilo que eu tinha, né? A gente tem 6 emoções básicas, né? Medo, tristeza, raiva, surpresa, nojo e, finalmente, alegria. Então, ela entendia aquilo que me dava alegria e ela entendia aquilo que me causavam esses sentimentos ruins. Mas, em nenhum momento, ela tentou também me privar de sentir a frustração dos outros 5 sentimentos. Por quê? Porque a alegria só vem quando você enfrenta eles. Uhum. Por isso que a gente tem medo quando as pessoas elas não toleram frustração. Uma pessoa que não tolera frustração nunca vai ser feliz. Então ela teve essa presença de espírito. Mas foi, né? Foi muito difícil. Valeu muito a pena, mas foi muito difícil porque ele falava assim, do jeito que eu tô, não vai ser bom para você. Então, agora sou eu que tô falando para você, você não merece isso, eu prefiro ir embora. Mas o embora dele tinha conotação com ideação suicida. Uhum. E eu falava, não, eu tô achando ótimo. Você é tudo que eu sempre quis. Mas você vai comigo treinar as 2? Vou. Você vai comer 6 marmitas? Vou. Você vai desistir? Vou. Porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que estava vindo uma frase de uma pessoa que estava mal. Só que a sorte de tudo isso é que eu conheci o Paulinho de 13 anos. Eu sabia quem era aquele homem. Eu sabia quem estava atrás daquilo. Eu tinha conhecido ele não doente. Eu tinha conhecido ele não depressivo. Eu sabia exatamente quem estava ali atrás. Eu falei, eu só preciso que ele acredite e entenda que ele, embora seja extremamente forte e capaz de muita coisa, ele também é um ser humano.